Já falei boa noite, mas boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Mais forte. Amém? Boa noite. Amém, glória a Deus. Eu queria conversar com os irmãos hoje o assunto que Deus me tocou, que Ele não errou com você. Repita comigo: Deus não errou comigo. Agora, esse foi só um ensaio, mais forte. Deus não errou comigo. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, ó Pai, nesse momento vamos passar para a Tua palavra. Que essa palavra, ó Pai, seja escolhida por Ti. Que toda palavra que saia da minha boca seja da Tua vontade. Que essa palavra venha a tocar nossos corações. Que possamos aguardar e a praticar a Tua presença, ó Pai. Te louvamos a Ti. Tira, Pai amado, qualquer sono. Tira qualquer cansaço. Tira qualquer coisa que venha atrapalhar o entendimento nessa noite. Eu peço o Teu auxílio nessa noite. Que o Teu Espírito habite aqui. Que o Teu Espírito venha mover nessa noite. Porque eu creio em noite de mudança, creio em noite de restauração, creio que nós temos que sair diferente da maneira que entramos. Então vem agir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Uma salva para o Senhor novamente, glorifica a Deus. Glória a Deus. E essa parte que Deus falou comigo, que Ele não errou conosco. Muitas vezes estamos machucados com alguma coisa, mágoa. Isso Deus está me tratando, Deus está comigo já faz um bom tempo. Se você vinha acompanhando as minhas pregações, é para que Deus faça mudança no seu coração. E Ele me mostrou que existem pessoas com mágoa, com rancor, vivendo muitas coisas que desagradou. E com isso está tirando da presença de Deus. Se nós formos pensar no ateísmo, no ateu que não acredita em Deus, em muitos ateísmos, ele vai olhando para o céu, falando que Deus não existe. Você está olhando para o céu, então para quem ele está falando? E muitos, se eu começar a fazer um estudo sobre isso, que eles falam, 92% dos ateísmos foi alguma coisa que machucou e ele tem raiva de Deus. E uma maneira que eles utilizaram para atingir Deus é falar que Ele não existe. Então, irmão, nunca faça isso. Nunca fale que Deus não existe, porque Ele existe e mora em nós. E pessoas que vêm se machucarem, que vinculam essas coisas com as dores, aflições, traições, pessoas que perderam casas. Imagine uma família, tá? Que somente um deles trabalha. De repente veio uma enchente e faz ele perder toda a casa. Pensa nisso. Pensa numa família, uma outra família que tenha seus 5, 7, 8. Minha avó teve 16 filhos, imagina. E perdeu o emprego, casou o patrão, só porque não gostou que ela fosse cristã. Imagina o sentimento dessa pessoa. Sentimento total que Deus não existe. Ou se existe, não gosta dela. Muitas pessoas imaginam o pai perder seu filho, morrer. Qual o primeiro sentimento que ele tem? Porque Deus fez isso comigo. Um esposo perdendo a esposa perdeu seu esposo. Um casamento está ali na presença de Deus, acontece divórcio, traição. A primeira coisa que
Fala para Deus, por que Deus? E isso vem machucando a pessoa. Isso vem nos machucando. Qualquer coisa que acontece na sua vida, a gente fala. Por quê? Isso totalmente é legítimo, não verdadeiro. Dou um exemplo, a Manu, quando era pequena, ela ia brincar com as crianças, daí ela voltava toda fechada, não. O que foi, Manu? Elas não gostam de mim. Isso é legítimo. Legítimo é tudo que é sincero de coração. Mas é verdadeiro? Não. Então é legítimo um pai perder o filho, uma mãe perder o filho. Fala para Deus que está machucado, que está com dor. É legítimo isso. E até questionar Deus é legítimo, mas não é verdadeiro porque Deus, Ele não está fazendo coisa errada contra você. É difícil explicar. Esse ano, esses 6 meses, para mim e para a Dani, foi um semestre que fizemos tudo que um pastor podia fazer. Fizemos tudo. Inclusive fizemos os velórios. E um deles, a pessoa perguntou para mim, mas por que Deus fez isso comigo? Pessoa totalmente machucada. É difícil você explicar. Mas Deus me mostrou essa conversa de hoje à noite, essa palavra, para nos mostrar o porquê. Que é muito maior do que nós. É muito maior do que nós. E simplesmente virei para ele e falei, você acredita em Deus? Ele falou, eu acreditava. Não, falei, Deus é Deus independente do que aconteça as coisas. Perguntar de novo, você acredita em Deus? Acredito. Vai conversar com Ele. Vai conversar com Deus. Porque o nosso Pai é totalmente consolador. Não sou eu que vou tirar uma mágoa do coração, não sou eu que vou tirar uma tristeza do coração, somente o Espírito Santo e somente Deus. Mas poucas pessoas procuram falar com Deus, principalmente nessas horas. Ele procura uma bebida, procura drogas, procura estresse, procura depressão, mas Deus que está ali junto com ele não procura. Por que disso, se vamos pensar? Porque é difícil você ficar sós com Deus. É totalmente difícil, porque Deus vai te mostrar tudo que tem que arrumar. Deus vai nos mostrar nossos erros, nossas falhas, o que precisa ser alterado. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, e a pesquisa que eles fizeram foi: o que você prefere? Ficar 1 hora em uma sala ambiente, só você e um espelho na sua frente durante 1 hora, ou você prefere levar um choque? 90% das pessoas quiseram levar um choque. Somente 10 conseguiu ficar na frente do espelho se olhando. Porque quando você fica na frente do espelho, você vê todas as suas falhas, seus erros. Veja que a ruguinha, cabelinho branco, alguma coisa do seu rosto, do seu corpo que você não gosta. Eu fico olhando para nós, eu preciso perder banho. Mas o espelho ele mostra os nossos erros, o que nós temos que melhorar. É difícil. Mas que nessa noite o Espírito Santo ele consiga te mostrar tudo o que você precisa ser alterado em você. Que todos nós tem algo que precisa ser alterado. É somente Deus, somente o Espírito Santo que consegue fazer isso. Amém? Te convido a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 6.
Nós vamos ler a partir do verso 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Se você tiver com a Bíblia em mãos, pode ler. Se você não tiver a Bíblia hoje, pode ler aqui no projetor. Então o anjo do Senhor, veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Ebiezer, e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Para aqui por enquanto. Israel, ele estava totalmente falido. Ele estava no povoado, eles se esconderam, porque eles estavam com medo de midianitas. Se quiser saber o porquê, leia o capítulo anterior em casa, tá? Mas ele estava fechadinho, com muito medo, Israel. Ele se escondeu num alto monte, em um canto que ninguém conseguia ver eles. E eles plantavam. Conseguia ovelhas, conseguia cabras, e as plantações deles eram boas. O que acontece? Quando a plantação subia, midianitas vinham e roubavam eles. Roubava tudo. Eles se escondiam, deixavam midianitas roubarem eles, depois eles iam lá de novo, procurar ovelhas, e assim passava o tempo. Então o povo de Israel nessa época estava totalmente perdido e com medo. E um deles, que estava com medo, é totalmente Gideão, né? E ele vai e se esconde, né? Que ele estava com medo de roubar ele novamente ou até mesmo matar. Nessa época já tinha matado os irmãos de Gideão. E o medo, com medo, nós lemos aí, ele se escondeu, ele foi debulhar trigo. Coloca de novo, por favor. Aqui, no verso 11. Então, na minha versão está falando, ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar era onde que pisava as uvas, era no canto de uvas. E olha como são as coisas que o medo faz. Comecei a pesquisar. É impossível malhar trigo no lagar. Totalmente impossível. Que uns falam debulhar, outros falam malhar. O trigo, você precisa fazer isso num lugar aberto. Alguém já malhou trigo aqui? Tem que fazer num lugar aberto e com muito vento. Porque nesse que ele vai jogando, ele vai malhando, as cascas vão tudo voando. Ele está no lugar onde que faz uva. O lugar que faz uva é totalmente fechado. Não pode passar nenhum raio de sol, senão ele fermenta a uva. Porque não somente vinho que fazia naquela época, mas suco de uva também. Então não podia passar nada. Então ele estava no lugar totalmente fechado. Então ele estava no lugar errado, fazendo atividade errada. Esse é o primeiro ponto. Olha o que o medo nos faz. Nos faz a gente fugir do nosso trabalho, da nossa missão. Hoje na escola bíblica, eu estava vendo aqui a Dani da aula, está falando sobre os dons e talentos. Cada um de nós nascemos com talento, que é a nossa personalidade, e temos o dom também, que Deus colocou em nós. E o medo pode te fazer você fugir do seu dom, fugir do seu talento, que é totalmente errado. Se pensarmos sobre o medo nos atrapalha em tantas coisas, em muitas coisas. E às vezes a gente tem um hábito de fazer alguma coisa por causa do medo, não sabe por quê. Acho que foi no começo desse ano, eu vi uma pregação do pastor falando sobre nós orarmos,
na mesa de jantar, com a tua comida, e orar para Deus que nunca faltar. Mas nós estamos com a mesa cheia. Você viu que o medo faz até a gente orar errado? Nós estamos com a mesa totalmente cheia e orando, Deus, por favor, nunca vai nem faltar. Fala, tá aí, nós vamos estar lotada essa mesa. Nós temos que orar para que a gente possa repartir o nosso mantimento, o nosso bem. O medo nos atrapalha em muitas coisas. O medo nos faz nos fechar nos erros. E ainda mais durante a pandemia, o medo atrapalhou muito. Por isso que tem essas tantas crises por aí. Tantas coisas erradas. E Gideão, o nome dele, o significado, é um guerreiro valente. Imagine você viver a sua vida toda te chamando o guerreiro valente, o guerreiro valente. E chega um ponto que você morre de medo. Por isso que a gente vai conversar nos próximos versículos. Mas Gideão, ele foi chamado pelo anjo para liderar e guerrear. Bem diferente de encarcerar, bem diferente de se fechar. Quero te convidar os homens a ficar de pé. Homens, vocês foram chamados para liderar a casa de vocês. Deus derramou bênçãos sobre a vida de vocês para se liderar a sua família. Não encarcerar com problemas, não encarcerar com pecados, mas sim Deus colocou bênçãos sobre a vida de vocês para saber liderar a casa de vocês. Pense muito bem nas atitudes, como está sendo o seu lar. Quando você chega em casa, como a sua esposa ou seu filho te recebe? Você foi chamado para liderar. Receba a bênção do Senhor nessa noite. E lidere com toda a presença de Deus. Amém? Pode sentar. Muita gente fala que o medo, ele tem sentimento de medo, mas ele fala que é precaução. Já vi muita gente falar, não, mas é precaução. Ele não sai de noite, precaução. Ah, mas não sai de casa porque eu... Não, é precaução. Nem fala que é medo. Pensa o seguinte, se você colocar a palavra e se, é medo. Não vou sair de casa porque e se eu saio e eu sou assaltado? Já fui assaltado à noite, então não vou sair à noite porque e se for assaltado? Tem gente que está bem de saúde e ainda continua no máscara. Porque fala, e se eu pegar o vírus? Você entendeu que o medo ele começa a fazer você sair da sua rotina? Se você não está conseguindo viver, é totalmente medo. É totalmente o medo que está atingindo. Precaução te mantém na sua rotina com atenção. O medo te tira da sua rotina. Te tira do seu caminho. Isso estou falando medo de alguns assuntos. E tem gente que tem medo de conversar com algum parente por causa de alguma mágoa. Não vou conversar com aquela pessoa porque ela pode falar, a gente brigar, ou porque ela é desse jeito, ela tem essa atitude desse jeito, não vou chegar perto dela, porque senão nós vamos brigar. Não venha falar desculpa para o outro. Isso é medo de você acertar as coisas. Precisamos acertar as coisas. Precisamos perdoar as pessoas. Precisamos abrir o nosso coração da maneira certa. Exato momento que você guarda alguma coisa no seu coração e não perdoa, pensa da seguinte maneira, é como se fosse, você está segurando uma granada, arranca o pino, joga o pino fora e fica com a granada na mão. Quando você não libera perdão, você está segurando a granada e ela pode estourar a qualquer momento. Quando você tem mágoa com o irmão,
está segurando a granada. Quando a pessoa faz qualquer coisa, você já fica triste com ela e se fecha com a pessoa, está segurando a granada. Exato no momento que você vai conversar com essa pessoa e libera o perdão verdadeiramente, não é desculpa, é perdão, você está colocando o pino e dando para a pessoa. Se ela quiser estourar a granada, ela estoura. Se ela quer tirar de o pino, ela faz. Não importa que outra pessoa vai agir. O que importa é você não segurar a granada, é você liberar o seu perdão. Libera perdão. Nós temos que liberar perdão o tempo todo. Senão é algo que está nos tirando do caminho de Deus, nos tirando da presença de Deus. Isso, totalmente medo de liberar perdão. Existe. Porque se você vê a pessoa, você vai muda de calçada para não encontrar a pessoa. Medo de liberar perdão. E medo é de Deus? Mais forte. Medo é de Deus? Não. Você quer estar em Deus? Então, não viva com medo. Não viva com o coração cheio de mágoas. Deus, eles têm a sua maneira de agir. Se a pessoa te traiu, talvez a maneira de Deus para te mostrar, para tratar a sua vida. Ele permite as coisas. Tem dois caminhos. Quando acontece alguma coisa errada comigo, eu já penso na hora. Ou é prova de Deus, Ele está me tratando, ou é eu que estou tendo as consequências de um caminho errado lá atrás. Mas duas formas. Eu estou com Deus porque eu peço perdão, eu volto e voltar para o caminho dele. E se for prova, eu vou estar na presença dele. Porque Deus fala conosco de todas as maneiras. Numa escola, no colégio, você vai lá, estuda, decora. Tem umas pessoas que colam, que é absurdo, né? Vocês não colaram, né? Que é um absurdo, pelo amor de Deus. Eu nunca deixei de colar. Tô brincando, para. A Manu não pode ouvir. Tá? Mas daí você vai, decora para você fazer a prova. Na hora da prova, o professor, ele fica em silêncio ou ele fica falando? Silêncio? Então, quando Deus está em silêncio com você, você está passando pela prova. E quando você está passando pela prova, não espera que Deus venha conversar com você, porque Ele está te tratando. Ele está tratando da sua vida. E o mais interessante que no colégio, na escola, a prova é diferente de lição. Mas na prova de Deus, Ele vem sempre junto com uma lição. Que é para nós aprendermos algo. Então Deus te faz você passar pela prova e vai te ensinando ao mesmo tempo. O que nos fala às vezes é o Espírito Santo. Está passando pela prova, o Espírito Santo. Aquilo ali, alternativa A, alternativa B. Ah, obrigado. É o Espírito Santo que vem falando conosco o tempo todo. Então, se você está passando pela prova, passa logo. Passa logo. Aprenda. Se nós continuarmos lendo em Juízes, então eu vou ler o 11 de novo, tá? Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagina essa hora. Em alguns termos ele fala: olha lá, você é corajoso? Olha lá, você é corajoso, o Senhor está com você. Imagina o cabra está se escondendo lá no cantinho, no quartinho, morrendo de medo, e vem falar:
você é guerreiro, você é corajoso. Acaba fala, eita, tá falando com quem? Totalmente medroso, com medo de todas as coisas. E continua. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Em outras versões fala: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer, o que nos trouxe do Egito? Então aqui ele está falando a mesma coisa do que eu falei quando alguém perde um emprego, perde um filho. Onde o Senhor estava naquele acidente? Onde o Senhor estava quando a chuva veio e perdi minha casa? E aqui outra parte eu acho muito interessante, que ele fala: onde estão as coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram? Esse é um ponto de Gideão que você já consegue perceber que ele não tinha intimidade com Deus. Nenhum. Que ele não ia falar que as coisas que Deus falava com ele. Então, o Deus é Deus do pai dele e não o Deus dele. É difícil. Eu, por um tempo, nasci em berço evangélico, acompanhava meus pais, e por um bom tempo eu vivia o Deus que não era meu. Deus que era Deus dos meus pais. E olha como são as coisas. Eu me batizei nas águas com 9 anos, batizei em línguas com 9 anos. E mesmo assim, ainda pensando agora, eu não tinha encontrado esse verdadeiro Deus. Olha como a misericórdia de Deus é tão grande, a graça dele é tão grande sobre nós. Eu fazia igualzinho Jó. Não conhecia, mas agora hoje eu posso falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contigo andar. Se você ler o Jó, se não me engano, falei agora no capítulo 5, isso, capítulo 5, ele fala exatamente isso. Que antes ele não conhecia Deus, mas agora ele conhece o Deus que ele está andando. E você nessa noite? Está seguindo o Deus da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho? Qual é o Deus que você está seguindo? Nós temos que pensar. Se você não conhece verdadeiramente esse Deus, porque ele não é o seu Deus ainda. Ele só será seu Deus quando você tomar posse e querer aprender cada vez mais desse Deus. Nós temos que tomar posse. Temos que procurar ter intimidade com esse Deus. Senão a gente vai ficar morrendo de medo assim falar. Mas cadê o Deus que a Bíblia fala? Não é Deus que a Bíblia fala, é o seu Deus. Precisa tomar posse e procurar ter intimidade com esse Deus. Quantas vezes, não precisa responder, tá? Mas pense em você aí. Quantas vezes por dia que você fala com esse Deus? Quantas vezes você oferece sacrifício a esse Deus? Mas como assim? Preciso matar um bezerro? Não. Jejum. Quantas vezes que você faz? Por dia, por semana, por mês, por ano? Por década? Aí faço um jejum quando? Uma vez por década. Quantas vezes você lê a palavra desse seu Deus? Uma vez eu tentei debater a Bíblia. Tinha um mormon, um ateu, xixinurê, alguma coisa assim, a religião do outro. Eu fiquei totalmente envergonhado. Um ateu sabe a Bíblia da primeira até a última folha. Fiquei totalmente envergonhado. Falei, um cristão,
Se a gente, antigamente, na escola bíblica de férias, tinha debate bíblico. Daí você percebia que o povo não está sabendo de nada. Totalmente perdido. E você, como é que está seu grau hoje de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? Você pode falar, mas o assunto era sobre o medo, não tem nada a ver sobre isso. Tem sim, porque isso está fortalecendo a sua vida. Está fortalecendo a sua vida. Não tenha medo de ler a Bíblia. Pronto, já coloquei o medo aqui. Não tenha medo. Ah, mas dá sono. Então lê em pé. O engraçado é que assistir um filme de 3 horas, às vezes você consegue assistir. Para ler a Bíblia 5 minutinhos já dá sono. Para assistir, para jogar joguinho no videogame, fica ali a madrugada toda. Fala, pega a Bíblia. Você volta lá e já está dormindo. Tudo isso é Satanás querendo te atrapalhar de ter intimidade com o Pai. Porque ele sabe, exato momento que você tem intimidade com o nosso Deus, muitas coisas irão mudar na sua vida. Quando você tiver intimidade com Deus, os problemas virão, mas a paz de Deus reinará sobre a sua vida. E você conseguirá passar por problemas de cabeça erguida, não cabeça baixa. E problemas vêm. Que a Bíblia diz sobre aflições. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Independente do problema que aconteça, independente do desastre que tenha acontecido na sua família, no seu lar, na sua casa, o Deus Todo-Poderoso está junto com você. Aqueles que falam que esse cristão viver com Deus é não passar por problemas, totalmente falho. É a palavra coach. É só a gente pensar da seguinte maneira: Jesus estava com Deus? Estava. E por que então ele passou tanto sofrimento? A diferença é o quê? Se você não estiver com Deus, você vai passar por problema, mas sozinho. Se você estiver com Deus, você vai passar por problemas, mas Ele segurando você. Jesus segurando na sua mão para: venha, eu te ajudo a passar esse problema. Eu vou te trazer paz, vou te trazer consolo, vou te trazer alegria. Não importa a dificuldade, você vai passar. Não importa o problema, você vai passar. É doença, não tem problema. Eu sou médico dos médicos, eu trago a cura. Não tenha problema. É isso viver com Deus. É exatamente isso. E ele fala, até mesmo em Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco todos os... Não é culto, não é todos os domingos, todos os dias. Ele está com você. Adiantando um pouco, que eu falo muito, Gideão, ele vai e conversa com o anjo. E só um adendo, tá? Esse anjo está com A maiúsculo. Cientistas, teólogos dizem que quando é anjo com letra maiúscula, é Jesus Cristo no Velho Testamento. Então, esse anjo conversa com ele. Fala: você vai lá, você vai guerrear. Daí chega o ponto, ele fala, quer ver? Vamos ler juntos. É mais fácil, mais rápido. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Então ele está falando aqui, ele primeiro falou: com que vou guerrear?
Deus falou, eu já coloquei a arma em você é a sua força. Então muitas vezes nós temos a arma de Deus nas nossas mãos e nós não estamos sabendo usar. Então Deus já colocou a arma dele em você, que é a palavra de Deus, os seus dons. E a Bíblia diz que tudo o que falar em nome de Jesus Cristo irá acontecer. Na verdade dele. Tá? Então você tem todo o poder de orar sobre um mundo deficiente e a cura virá. Você tem todo o poder está sobre vocês. Amém? E ele conseguiu, com toda a ajuda do anjo. É legal depois dar uma lida. Mesmo assim ele tenta fazer umas provas com Deus terrível. Continua com medo. Mas o Deus está sempre com ele, ao lado dele, mostrando e ensinando. O que eu quero te falar nessa noite, em primeiro lugar, foge do medo. Se você tiver que acertar contas, problemas com alguém, acerte enquanto há tempo. Domingo passado nós fizemos um apelo. No apelo eu falei, aqui pode ser seu último minuto. Se arrependa e encontre a Deus. Naquele mesmo minuto, infelizmente, a sogra da Laura faleceu. Você viu que nós não temos o tempo que nós imaginamos? Então se acerte com Deus enquanto há tempo. Quebre todo o medo do seu coração enquanto há tempo. Precisar, perdoa. Libera logo esse perdão. Para de ser coração peludo. Vá lá, conversa. Se acerta. Faz uma lição de casa. Chega em casa, abraça todos os seus parentes. Abraça todas as pessoas que você encontrar no caminho. Se não puder abraçar, se não é complicado, só diga, Jesus te ama. Você vai ver que você vai começar a ter o hábito de falar isso para as pessoas, e você vai ter o hábito de ter amor pelo próximo. Faça essa lição de casa, abraça a todos. Procura ter intimidade com Deus. Nós temos que correr enquanto há tempo. Se você ver depois a história de Gideão foi um dos homens grandes da fé. Tinha muito medo, mas foi um Gideão antes de Deus e depois de Deus. Assim é a sua vida, antes de Deus e depois de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus restaure a sua força, que lutas virão, mas com esse nosso Deus junto conosco, nós iremos passar de cabeça erguida. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Meu Deus, ó Pai, ouvimos a Tua palavra, aprendemos um pouco com Gideão, e meu Deus, precisamos do Teu auxílio, que pode ser que nós tenhamos medo de algo, mas não sabemos, ó Pai amado, e estamos guardando nosso coração. Pode ser, Pai amado, que estamos guardando muitas mágoas no nosso coração, muitos rancor, muitos ódio. Ô Pai amado, tem algo que precisamos liberar perdão, amar ao próximo, independente do que aconteceu conosco. Nos ajude, ó Pai amado, para que consigamos, ó Pai, liberar esse perdão. Que consigamos, ó Pai amado, amar a todas as pessoas, independente do que faça conosco. E que nós possamos ser corajosos como Gideão depois foi. Porque nós temos que ser corajosos, Pai amado, para viver nesse mundo que está cada vez pior. Está cada vez difícil seguir exatamente o que a Bíblia fala. Que a Tua palavra nos ensina. Mas nós iremos seguir exatamente. Porque o Senhor está conosco. Porque o vitorioso que é Tu, Pai amado, está habitando em nós. Nós somos mais do que vencedores, nós não somos perdedores, porque o nosso Pai que é Ti, o nosso Rei que é o Senhor, é o vitorioso, é o vencedor dos vencedores. E cremos em Ti,
temos o seu amor, temos a tua presença em nós. Tempestade alguma irá nos abalar, porque o Senhor está conosco, Pai. Te louvamos, adoramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, massagem de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Te convido a sentar. Nossa, foi até bravo, né? Pode sentar. Não, te convido a sentar. Vamos passar para os avisos? Terça-feira agora nós temos nossa célula, São em Família, o nosso clubinho no Colégio Vasconcelos, e aqui na igreja nós temos o Transformados, tá? Venha que é bênção sobre a sua vida. Quinta-feira, estou falando rápido, tá isso? Quinta-feira nós temos o nosso culto às 19h30, tá? Então venha cultuar aqui conosco, será um imenso prazer ter a sua presença aqui conosco, amém? Sábado, domingo, isso. Dia 29 de julho, homens, eu já sei que já tem alguns ali, já tem o Fabrício, já tem alguns. Então, homens, vão comigo, lá na Jardim Brasília, na nossa sede, vai ser das 18 às 20h30, somente R$10. Se você vai falar, pastor, não posso pagar, não tem problema, meu sogro te paga, tô brincando, não tem problema, venha aqui que nós iremos ajudar. Porque o que importa é a sua presença, tá? O que importa é você conosco. Então, homens, venha conosco. Vamos marcar para sair daqui da igreja. Oi, Dani, fala. Isso é verdade. Então, homens e chomineque. Você fala, o que é isso? Também não sei, tô brincando. De empresários. Então, você que quer empresário, microempreendedor. Oi. Isso, falaram que vai ter o testemunho de um empresário. Viu? Então, bom, empresários. Aqui nós temos quantos empresários? Meio que empreendedor, MEI, que trabalha em casa. Você é uma MEI. Dona do lar é MEI. Tá? Então, vão todos juntos. Né? Então, eu te convido a estar aqui na igreja. Nós vamos sair às 17 horas, às 5 horas, tá? E quem tem carro, vem de carro, tá? Não vem de ônibus para ir de furão junto com o outro não, tá? Se tem um carro, Deus te abençoa, então vem de carro aqui para cá, tá? Então convido todos os homens e todos da igreja, que todo mundo levantou a mãozinha, quase, vamos lá conosco, tá bom? É isso? A domingo, 17h15, na nossa escola bíblica, e à noite nós temos mais um culto de louvor de oração a Deus, 18h30. Já antecipando, e segura aí, pode manter. Já se programem, tá? Que a nossa próxima ceia, nós vamos fazer culto de manhã, tá? Nossa próxima ceia será de manhã. E vamos ver se nós conseguimos fazer aquele mesmo almoço lá de comunhão, tá? Eu não conversei com a Dani ainda, não estou conseguindo ver a cara dela. Isso aí, ela já deu uma alerta já. Então nós teremos nosso culto de comunhão, tá? Nosso almoço de comunhão, tá? Então venha, traga mais pessoas, convida a galera toda, coloca uma faixa na frente da sua casa. Queremos almoço na igreja. Oi? O dia vai ser o primeiro domingo. Dia 6, tá? O primeiro domingo, ceia às 10 horas. Tá? Mas depois nós ficamos no nosso almoço, ok? Que ela colocou o aviso aí, falando sobre que nós teremos nosso jejum, já antecipando, tá? Então já se programa aí a partir do dia 2 de agosto. Antes era longe, agora já está ficando perto já, tá? Então dia 2 de agosto até o dia 10 de setembro, tá? No dia 2 nós iremos explicar direitinho como irá funcionar, tá bom? Próximo aviso. Isso, nosso aplicativo. Quem ainda não tem nosso aplicativo? Nossa, todo mundo já tem? Olha, eu não via. Fica trabalhando, a Bia tá assim. Tá? Então baixa nosso aplicativo. Nós estamos aí no Play Store e no App Store. Tá? Então baixa lá, coloca lá Piscini com 2 Cs. Já vai ver nosso aplicativo para você ter mais notícias nossas, amém? E nos siga também nas nossas redes sociais. Antes do parabéns, só avisar para a igreja
nós iremos na convenção de pastores, que vai ser lá em Itajaí, Santa Catarina. Nós iremos viajar essa madrugada de domingo para amanhã. Por volta de umas 3 horas da manhã nós iremos sair de casa para ir de carro, né, que é viagem longa. Então eu queria pedir, se possível, para a igreja se levantar e orar para nossas vidas. A Márcia também vai, a pastora Márcia também vai. O Mel, vem aqui na frente, Dani, vem aqui na frente. Queria pedir para a Regiane orar por nós. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Amém. Vou pedir para ficar. Pedir para que vocês levantem as mãos. Vamos orar com fé. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos clamando a Ti agora, Pai, em favor dessa viagem, Senhor. Guarda, Pai querido Deus, livra, Senhor, de todo o mal, Pai, de todo problema com o carro, Senhor. Leva eles, Pai, em segurança, traga eles em segurança, Senhor. Livra de toda enfermidade, Pai. Oh, Senhor, que seja a bênção na vida deles, Pai, para que eles possam voltar, Pai, e transmitir essa bênção para nós, Pai. Coloca eles debaixo das Tuas asas, Senhor. Guarda, leva, Pai, leva com a Tua segurança, Pai querido Deus, e traga eles de volta com a Tua segurança, Pai. Nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Então nós vamos de madrugada, tomar bastante café, vou dirigindo. Nós iremos voltar na sexta-feira, sexta para o sábado. Amém? Mas venha no culto de quinta, viu? E venha nas células também, não venha fugir só porque nós não estamos. Amém? Alguém fez seu aniversário essa semana? Ela até esqueceu. O Fabrício ficou contando. Sério? Vem aqui na frente, Arequinha. Mais alguém? Amém? Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você. Chamar a pastora Márcia para orar aqui pela Érica. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida da Tua filha. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais, abençoar a saúde, abençoar os sonhos, realizando tudo aquilo que ela tem colocado na Tua presença, Pai, guardando os filhos, a casa. Tudo aquilo que ela pediu e colocou esse ano, Senhor, que o Senhor venha apressar suas promessas sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Temos visitantes hoje? Hoje não. Amém? Então vamos encerrar o culto. Feche seus olhos. Meu Deus, ó Pai, Te agradeço desse tempo que nós tivemos na Tua presença. Esse tempo que podemos, ó Pai amado, Te louvar, exaltar Seu santo nome, ouvir a Tua palavra. Ó Pai amado, faça, Pai amado, que possamos a praticar, Pai amado, tirar o medo de nós. Ó Pai amado, abençoa nosso retorno para os nossos lares, que possamos voltar com a Sua segurança, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua presença. Ó Pai, também Te peço, Pai amado, Pai bem sobre esses pedidos de oração. Tu conheces cada pedido ali, ó Pai. Tu sabes se é problema, enfermidade, ó Pai amado, mas eu peço, Pai, nesse momento, a Tua presença, independente do que for, ó Pai. Eu creio que Tu, ó Pai amado, é médico dos médicos, ó Pai amado, Tu traz uma solução para o problema, ó Pai amado. Creio que Tu é Deus do impossível. Abençoa essas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai amado, abençoa, Pai amado, nossa semana, que possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós,
desde agora para sempre. A igreja diz? Amém.